Essa é mais uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Isaías capítulo 1, versículo 15 ao 18. Assim disse o Senhor: Quando estenderdes as vossas mãos, esconderei de vós os meus olhos. E ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai diante de vós, diante dos meus olhos, a maldade dos vossos atos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, buscai a justiça, acabai com a opressão, fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que são vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como lã branca. Se quiserdes e me ouvirdes, comerei o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, pois a boca do Senhor o disse. Essa palavra é clara quanto à necessidade de se afastar do mal, de se arrepender dos erros e fazer aquilo que Deus ordena, que Deus manda. Aqui ele deixa bem claro que é uma decisão pessoal de cada ser humano, a escolha de seguir a justiça e a retidão. Sem essa escolha não haverá misericórdia, não haverá bênção, mas apenas juízo, como ele disse, serão devorados à espada. Aqui ele está dizendo que todos que escolhem o mal serão destruídos, que todos que escolheram as trevas não subsistirão no seu juízo. E ele acrescenta ainda que é necessário fazer o bem aos necessitados de alguma forma, porque isso é justiça diante dele. Mas é fazer o bem sem segundas intenções, sem o desejo de ser abençoado por Deus ou ainda de ser louvado pelos homens, pelas pessoas. É claro que Deus deseja que todos sejam salvos, como ele mesmo fala, ainda que os pecados das pessoas sejam vermelhos, ainda que as pessoas tenham cometido o mal, se elas reconhecerem seus erros e pedirem perdão, ele as perdoará e as purificará e as ajudará a se tornarem corretas, santas, honestas. Mas para isso é necessário se arrepender e fazer aquilo que é justo. Cristo veio para isso, para abrir o caminho do perdão às pessoas. E através deles todos podem ser purificados, podem ser branquificados e assim retornar ao primeiro estágio, à santidade de Deus, de Cristo, como o próprio Deus ordena em sua palavra. Mas eu quero me ater aqui ao que o versículo diz. Se quiser desobedecer, aqui ele chama as pessoas à responsabilidade própria. Ele está dizendo, se vocês quiserem, se vocês buscarem, eu vos protegerei, eu vos abençoarei. Mas se vocês permanecerdes rebeldes, se vocês continuarem amando as trevas, vocês serão pagos com o juízo, com a condenação. E o apóstolo Paulo deixou isso claro em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21, quando ele afirma que todos que cometem as obras da carne, aquelas coisas que são abomináveis a Deus, não herdarão o reino de Deus. Antes serão condenadas, encerradas no juízo eterno. Cristo deixou isso bem claro. A imagem de Cristo transmitida pela mídia por muitas igrejas pentecostais e dinheiristas é que ele é uma pessoa abençoadora, que aceita a todos, que ama incondicionalmente todo mundo, que vai salvar todo mundo, mas a verdade é bem outra. Ele quer que as pessoas sejam salvas. É evidente que sim, porque em Ezequiel está escrito que ele deseja que o ímpio se arrependa, porque ele não tem alegria em destruir o ímpio. Mas
ele deixa bem claro que ele não terá piedade de quem escolheu as trevas. Em Apocalipse, Cristo não é descrito como uma pessoa mansa, no sentido de daquele que aceita tudo, que passa a mão na cabeça das pessoas, não. Ele é descrito como um governante severo, um governante justo. Nas cartas que ele fala a João, para enviar às igrejas, ele deixa bem claro a necessidade de santificação, de arrependimento. Ele deixa bem claro, ele inclusive diz que vai matar aqueles que escolheram o mal. Como está escrito em Apocalipse capítulo 3. Nos últimos versículos do mesmo livro da Revelação, ele deixa claro que na guerra final, quando chegar a hora de destruir a terra, ele mesmo pisará o lagar do vinho, do furor, da ira de Deus. Ou seja, ele pessoalmente executará a justiça. Tanto que é descrito que seu manto ficou respingado de sangue, simbolizando que ele mesmo é quem destruirá a terra, destruirá os ímpios, as pessoas que escolheram as trevas e viveram nelas deliberadamente, negando a Deus, negando a sua justiça, negando a sua santidade. Porque foi dito que aquele que nega o que é justo não terá parte na justiça. Quem faz do que é mal bom e do que é bom mal há de ser punido, porque é uma blasfêmia terrível. Hoje em dia muitas pessoas chamam aquilo que é mal de bom e chamam aquilo que é bom de mal. As pessoas acham que fazer a coisa certa é algo ruim. As pessoas acham que fazer o que é justo é algo ruim, que viver com retidão é algo ruim, quando na verdade é algo bom. Mas elas acham normal viver do jeito errado, viver na imoralidade, viver no adultério, viver na mentira, viver nas coisas ilícitas, nas obras de Satanás, na inveja, na cobiça, nas idolatrias, seja idolatria de imagens, de deuses, orixás, santos ou qualquer coisa do tipo, seja na idolatria do dinheiro, de atores de televisão, de jogadores, de políticos. Isso é idolatria. Adorar qualquer coisa acima de Deus é idolatria. Colocar a confiança em qualquer coisa ou ser humano acima de Deus é idolatria. E quem pratica essas coisas não terá parte no reino de Deus. Antes será condenado eternamente. E por isso o próprio Jesus disse: porfiai, pois, para entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos tentarão entrar e não poderão. E quando o pai de família entrar e cerrar a sua porta, muitos chegarão, batendo e dizendo: Senhor, abre-nos. E o Senhor vos dirá: não vos conheço. Em outro versículo, ele deixa isso também claro, quando ele chama aqueles que escolheram as trevas de malditos e os condena à eternidade no inferno, como está escrito em Mateus 25. E o Senhor dirá àqueles que estiverem à sua direita: vindes, benditos de meu Pai, e herdem o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu era estrangeiro e vocês me acolheram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Eu estive preso ou na prisão e vocês foram me ver. Mas então ele dirá àqueles que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Eu era estrangeiro e ninguém me acolheu. Eu estava nu e vocês não me vestiram. Eu estive preso ou na prisão e vocês não foram me ver.
E também ele dirá, ele disse em outro versículo algo semelhante: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus, porque apenas aquele que faz a vontade de Deus será salvo. Porque muitos chegarão naquele dia dizendo: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então ele vos dirá: apartai-vos de mim, vos não conheço, vós que praticais a iniquidade. É muito claro quem é Jesus Cristo, quem é Deus, que exige retidão e santidade. No Salmo capítulo 7, o qual muitas pessoas tentam pular, tentam distorcer ou tentam não pensar nele. Fala exatamente que Deus preparou suas armas para destruir aqueles que praticam a maldade. Ele afiou a sua espada e está preparado para destruir todos os que praticam a iniquidade. Mas na sua misericórdia ele retém a sua ira e chama as pessoas ao arrependimento, para que elas tenham tempo para mudar. Mas esse tempo não permanecerá para sempre, pois o dia da justiça cedo vem, seja no fim, seja individualmente, quando a pessoa morre, porque ninguém sabe quando vai morrer. E é por isso que é necessário buscar o arrependimento, o perdão em Deus e melhorar, se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa diferente, uma pessoa mais correta, mais parecida com Deus. E nesse processo que é diário, que é uma luta constante, Deus nos sustentará e nos ajudará a vencer. Mas é necessário dar o passo, decidir, como está escrito em Isaías capítulo 1. Se vós quiserdes ouvir, obedecer, eu vos protegerei, eu vos salvarei, eu vos perdoarei. Como ele disse também em Coríntios, onde ele fala: apartai-vos, pois, do meio deles, e não toqueis nada impuro, e eu vos serei para vós pai, e vós me serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor. Aqui ele está dizendo: saia do meio daqueles que praticam a maldade. Em outras palavras, pare de praticar o mal também. Pare de se envolver com as coisas das trevas. E se achegue a Deus, se aproxime de Deus. Assim ele vai transformá-los. Pratique a justiça. Isaías capítulo 58. O verdadeiro jejum, o verdadeiro sacrifício que Deus aceita como suave, cheiro de incenso, puro e justo, é fazer o bem àqueles que necessitam. Esse sacrifício, esse incenso é maravilhoso para Deus. Porque quando Deus sente o cheiro da justiça e do bem àqueles que sofrem, ele se alegra, porque foi a ordem dele desde o princípio. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amai o seu próximo como a si mesmo, e amai a Deus acima de tudo. É impossível amar a Deus sem amar o próximo. Porque se nenhuma pessoa não ama o próximo, ela já quebra o mandamento de Deus de amar o próximo, então ela não ama a Deus. Porque quem ama a Deus obedece seus mandamentos. Portanto, ouça o Evangelho da verdade. Arrependei-vos, pois, e crede no Evangelho. Não de religião, não de tempo, mas o estilo de vida da justiça. É uma maneira nova de se viver. Por isso chama-se Evangelho, boas novas. As boas novas do perdão de Deus mediante a morte e ressurreição de Cristo. As boas novas de que é possível viver uma vida correta. As boas novas de que é dever do ser humano ser parecido com Deus.
e que Deus mesmo ajudará todo aquele que deseja ser parecido com Ele. Foi esse o ensinamento do Deus verdadeiro. O ensinamento da justiça que ele deixou escrito na sua palavra. E Deus chama todos a esse ensinamento. E proclama bênçãos sobre aqueles que escolhem o bem. Proclama justiça sobre aqueles que escolhem o bem. Proclama vida eterna sobre aqueles que escolhem o bem. Mas ele já decretou juízo sobre os que escolhem o mal. Aqueles que andam segundo o espírito das potestades do ar, o espírito que agora habita nos filhos da desobediência, esses andam no caminho da perdição. E seus próprios atos os corrompem, os fazem negligenciar a vida e os levam pelo caminho de maldição, o que os fará sofrer em vida e depois eternamente por conta da condenação. Porque foi escrito que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Em outras palavras, quem escolhe o mal será destruído, será morto, lançado no inferno eternamente. Morte espiritual. Já aquele que escolhe Jesus Cristo, aquele que escolhe a salvação, a retidão, os ensinamentos de Deus, que toma o que é bom como bom e que não distorce, e que não chama o mal de bem e nem o bem de mal, mas que age com retidão e santidade e verdade, esse tem a vida por Cristo Jesus, mediante a fé nele, porque a salvação não vem pelas obras, mas pela graça de Deus. Mas todo aquele que recebe a graça de Deus manifesta essa graça por meio de obras, porque fomos salvos por Deus para praticarmos as suas obras que ele preparou desde o princípio do mundo. Efésios capítulo 2. E Tiago capítulo 2, da mesma forma, fala: aqueles que demonstram a fé apenas por palavras não têm fé verdadeira. Porque mostra-me a tua fé por palavras, e eu te mostrarei a minha fé por meio das minhas obras. Então ele acrescenta: tu crê que há um Deus só? Faz muito bem. Mas os demônios também creem e estremecem. Reflita sobre isso e mude enquanto é tempo.